Olá, meus queridos, bom dia. Estou eu aqui para os desabafos da manhã, enquanto a minha funcionária já está trabalhando nos meus aposentos aqui, então vou usar esse tempo livre para falar algumas coisas sobre os meus pensamentos da manhã. Aqui é um espaço onde eu posso compartilhar os meus pensamentos, não é? E se você não gostar dos meus pensamentos, você for intolerante com tudo aquilo que não é concordante com aquilo que você pensa, basta você não assistir, não terminar de assistir, nada lhe obriga. Então isso eu já falo porque, para evitar que eu tenha que responder uma série de comentários aqui, alguns de natureza debilóide, então eu já adianto isso de cara, né? E estou eu aqui mais ou menos ainda isolado, né, no campo de concentração individual de cada um, né? Em função de coisas que estão além do meu desejo, vontade e poder, não é? Então aí a gente percebe o quanto que nós somos controlados das mais diversas formas e das mais estúpidas formas, né? Das mais estúpidas formas. E hoje aqui eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso, não é? Eu comecei, sim, com um outro detalhe. Não posso utilizar os nomes corretos para as coisas que eu vou falar aqui, porque os algoritmos do YouTube, eles já detectam, né, uma série de palavras-chave, então eu vou ter que usar codinomes, né? Como toda estratégia de guerra, você usa codinome, ok? Daqui a pouquinho eu vou estar utilizando aqui máquina de cifragem de mensagem, porque a Inquisição, né, a Inquisição medievalista não queima a pessoa mais com fogo, ela destrói através de outras formas. Mas vamos falar aqui do que a gente tem para falar, mesmo com essa máquina de cortar grama aí cortando grama, mesmo com esses 20 cachorros do vizinho latindo aqui, mas é o que a gente tem para hoje, então vamos lá, né? Há mais de um ano eu falava sobre os problemas de uma radiação chamada 5G. Estou falando assim porque se eu falar o nome dela em português, esse vídeo vai ser limado. Não é que não pode mais, eu não posso mais falar sobre isso. Há mais de um ano eu falei sobre esse tipo de coisa e algumas pessoas pensam que esse 5G é aquele mesmo 5G que está escrito nos seus roteadores. Em todo roteador tem 2.4G e o 5G, e as pessoas acreditam que é isso. Talvez isso já foi uma pequena estratégia, grande estratégia que já foi montada há algum tempo para que as pessoas já se familiarizassem com esse tipo de coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse 5G escrito no seu roteador não tem nada a ver com a tecnologia 5G que está sendo implantada por aí. E o que acontece é que as pessoas não têm noção, isso que eu acho assim incrível, elas não têm noção e parece que o cérebro já foi lavado a uma tal maneira. Isso aqui é uma questão dos campos de concentração nazistas. Sabem como é que foi criado essas questões? Nos campos de concentração nazistas davam altíssimas doses de flúor na água, para as pessoas ficarem, sim, será que a gente vai estar, vão matar a gente? Será que vão matar? Não, isso é boato, estão levando aqui só porque está inseguro o mundo lá fora, isso é boato, né? Então, nos campos de concentração, as pessoas pensavam assim, porque chamava-se flúor na água, ok? Lá nos campos de concentração nazista, que isso aí foi inventado. Até que uma pessoa pensou assim, vamos agora conseguir matar essas pessoas sem gastar muita bala, né? Eles economizavam até a bala. Só para vocês terem uma ideia, no campo de concentração nazista dava um tiro de fuzil, um tiro de bala ultra penetrante, numa sequência de umas 10 pessoas para poder economizar a bala. Então, até que uma pessoa pensou assim, eu vou dar um jeitinho nessa situação, vou inventar um gás, né, para poder matar mais fácil. No começo eles pegavam gás do próprio escapamento, né, dos caminhões que transportavam as pessoas, esse gás do escapamento era levado para dentro do próprio caminhão, né, para criar uma asfixia, mas isso aí matava pouco. Então, até que um químico chamado Karol Wojtyla, já ouviram falar o Karol Wojtyla? Não, né? Karol Wojtyla, que se tornou João Paulo I, né? Era João Paulo I. Inventou um gás para poder matar de uma forma mais eficiente os nazistas, tá ok? Né? Ele recebeu uma isenção religiosa para poder sair da perseguição aos nazistas. Mas isso aí é uma outra história, qualquer dia eu conto para vocês. Mas a história não é essa. A história é a seguinte, que nós estamos num grau de robotização tão grande, com o cérebro tão envenenado, de tanto flúor, que a nossa reatividade não tem mais. A gente vai para o abatedouro
já estamos que nem vaquinha. Vamos lá, a gente vai para o abatedouro. Ah, falaram isso. A gente vai. A gente é assim. Não tem reatividade nenhuma. Isso significa lavagem cerebral de longo prazo. Né? Lavagem cerebral de longo prazo. Nós estamos falando da sua vida. As pessoas não se importam nem mais com a vida delas, porque elas acreditam que vida e sobrevivência é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Vida e sobrevivência são coisas completamente diferentes. A vida é uma coisa, sobrevivência é outra coisa completamente distinta. E elas optam pela sobrevivência em detrimento da vida, né? Porque não existe a vida sem liberdade. E aí as pessoas pensam assim, mas como eu posso estar vivo sendo que tem um vírus mortal? Não tem um vírus mortal. Nunca teve um vírus mortal. Nunca teve um vírus mortal, né? Se você pesquisar em fontes técnicas no mundo todo, até no diário oficial, eu não fico mostrando as fontes aqui porque imagina, já me dá um trabalho gravar esses vídeos, imagina o trabalho que não vai me dar ficar editando esses vídeos. Eu não tenho tempo para editar vídeos, não tenho tempo para editar vídeos. Você acredita nisso se você quiser, se você não quiser, tanto faz, né? Mas no diário oficial brasileiro já está escrito que qualquer pessoa que morra e você não saiba direito causa-mortes, e a maioria você não sabe direito causa-mortes, porque não tem tempo de fazer a análise de todos os corpos, necrópsia de todos os corpos, essa tem que ser constado como coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, na cidade de Nova York, alguns dias atrás, 10 mil pessoas foram adicionadas ao número de mortes Agora já ferrou tudo, porque eu já falei do vírus aí, esse vídeo talvez nem saia. 10 mil pessoas por conta de que faz parte do protocolo. As pessoas hoje em dia não morrem mais de nada, só morrem disso, tá ok? As pessoas veem um número de mortes alarmante do coronga, que já é um número incrementado, ok? É um número... Ai, puxa vida. Uma coisa queimou meu braço aqui, daquelas joaninhas que queimam, que coisa horrorosa, queima mesmo, tá doendo aqui. Agora já foi. Você traz um pouquinho de álcool pra mim? E eu não vou interromper esse vídeo, porque queimou meu braço. Essas lagartas que queimam as coisas, sabe? Então, e aí inflacionou lá em 10 mil o número de pessoas lá, e tudo bem, vai inflacionando, né? Vai inflacionando. E é assim que as coisas acontecem. E quando nós falamos de 5G, as pessoas não têm noção do que seja. E não adianta, você acha que adianta eu falar? Não, não vai adiantar eu falar, mas eu sou insistente e continuo falando. O 5G é uma tecnologia que vai operar em frequências de 10 GHz até 120 GHz. Sendo que a frequência de... graças. Por favor. Obrigado. Obrigado. Pode sentar onde você estava. Que as frequências de... Passar um álcool aqui. Ó, mentiroso. Álcool de número 46. Álcool de número 46. Mata 99,9% das bactérias. Mentira. Para matar 99,9% das bactérias tem que ser um álcool 70. E ó, tá aqui. Mentira. Mas vou passar porque eu sou supersticioso. Ai, que horror essa queimadura aqui. Então o negócio é o seguinte. São frequências que produzem efeitos nas estruturas vivas. Ok? Na maior parte das vezes, hipertermia. Né? É por isso que o frango do seu forno de micro-ondas assa. Porque ali tem micro-ondas. Será que você nunca parou para pensar nisso? Que o seu franguinho lá assando porque tem micro-ondas. E tem uma radiação invisível batendo naquele frango. Puxa, e assa o frango. Que coisa interessante, né? É invisível, é radiação, mas dentro do seu forno de micro-ondas você acredita, né? Agora que o seu celular te mata, você não acredita. Por que será? É a mesma frequência. Só que dentro do seu cérebro não tem detectores de calor, porque a natureza nunca precisou detectar calor dentro do cérebro de ninguém. Então por que a natureza iria colocar detectores de calor, células termossensíveis dentro do seu cérebro, se o cérebro nunca precisou ser aquecido em milhões de anos? Tá bom? Então é por isso que você não sente aquecimento nenhum dentro da sua caixinha de miolos, tá bom? Mas é assim, dentro do seu forno de micro-ondas tem a mesma frequência. Agora, o 5G ele abrange uma frequência que vai de 10 GHz até 120 GHz, você não pode aparecer. E aí acontece o seguinte, a frequência de 60 GHz, você sabe o que faz a frequência de 60 GHz? Que está dentro da faixa do 5G, vai começar a leiloar essas faixas, essas alocações de frequência pela Anatel em breve. O oxigênio absorve essas frequências, tá ok? Transforma, talvez, em O3
ou em alguma outra coisa. Então, sabe o que produz? Redução de oxigênio. Eu tenho documentos aqui técnicos, não é documento de babaquinha, de físicos japoneses, mostrando a curva de absorção de 60 GHz, né? Então daqui a pouquinho você vai ter que comprar oxigênio também, né? Estou te falando, daqui a pouquinho você vai precisar comprar oxigênio também. Isso é triste, a gente já compra água. Na visão de um povo primitivo, imagina como seria na visão de um povo primitivo você ter que comprar água. Seria um absurdo. Na visão de um índio, de um aborígene, de um naturalista qualquer, comprar água já é um pecado. Tanto que, no chinês, a palavra, o kanji vender e o kanji água, quando juntos, significa pecado. Só para a gente entender como é que é a estrutura. E a gente hoje em dia acha normal você comprar água. Mas eu acredito que há 100 anos atrás você acharia uma coisa muito estranha comprar água. Então eu lhe digo que daqui a alguns bons anos, talvez os seus filhos ou os seus netos, eles vão achar normal comprar oxigênio. Da mesma forma que nós achamos normal comprar água. Porque vão ter as antenas de 5G absorvendo oxigênio. E talvez, se você não fizer nada agora, para você isso aqui vai ser normal, para os seus filhos vai ser normal, todo mundo comprar sua cota de oxigênio e andar com o balãozinho nas costas, né? Vai ser normal. Por quê? Você não está nem aí. Nem aí. Né? Porque para você sobrevivendo já está bom, você estando dentro da sua ilhotazinha, dentro da sua casa com os seus, você já está achando bom, né? Tomando seu Rivotril para te acalmar nessa condição de confinamento, você já está bom, né? Então é muito pouco, isso é muito pouco. Né? Isso significa o quanto que você foi dominado. Hoje de manhã eu estava pesquisando os cientistas que são contra esse confinamento. A maioria esmagadora de cientistas ligadas à biologia e infectologia são contumazmente contra esse isolamento. Mas eles são mostrados? Claro que não, porque não interessa. Aí você vai ver, por exemplo, do UOL, que é do Grupo Folha, né? O Pirula, que é um biólogo especialista em dinossauro, acha que não é legal, né? Esse é o perfil de cientista que eles chamam. Né? Mas você não deve chamar esse cientista, você deve chamar todos. Todos. Né? Aí você vai ver como é que a coisa fica. Tá bom? Então, a maioria esmagadora dos cientistas acha um absurdo este confinamento aqui que nós passivamente nos encontramos. Né? Passivamente. É que nem no campo de concentração nazista. As cabeças já estavam lotadas de flúor. Qualquer coisa era obedecido. Então eu te digo que talvez daqui a algum tempo você vai ter que comprar oxigênio. Né? Eu não vou colocar os links aqui, procurem atrás, escrevam aí em inglês absorção de oxigênio 60 GHz, você vai achar. Não precisa, né? Agora, você vai procurar? Claro que não vai procurar. Porque todo mundo está afim hoje, as mentes já estão tão lavadas que as pessoas estão afim de notícias líquidas. É tudo superficialzinho para manter o status quo da ignorância. É assim. Sempre foi assim. Desde a Revolução Industrial está sendo assim. Por que vai ser diferente agora? Não é mesmo? Então, nesse desabafo, para você procurar abrir os olhos um pouquinho. E, sobretudo, eu digo, seja menos preguiçoso, estude a história. A história não está facilmente disposta na internet. Na internet você tem que procurar muito, né? Tem que procurar muito, você tem que procurar muito para você achar coisas mais relevantes, né? Então é isso, meus queridos. Vocês não têm ideia do que é a tecnologia de 5G, tá ok? Eu não posso falar sobre biologia, porque eu não sou biólogo. Eu não posso falar sobre um monte de coisas. Então, eu não me atrevo a falar de coisas que eu não entendo. Mas há mais de 30 anos eu estudo radiação, ok? Radiação não ionizante, principalmente. É a minha área de estudo, ok? Eu sei o que eu estou falando. Provo isso. Tem N documentos aí. O seu forno de micro-ondas está provando isso há muito tempo. Oi? Não pode aparecer na câmera. Então, meus queridos, é isso que eu tenho a lhes dizer. Fiquem mais atentos, fiquem mais espertos e percebam que está acontecendo uma grande manobra e você é um dos ingredientes dessa massa de manobra, assim como eu. Isso não está legal.
Até mais.